Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM, na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM, em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 17º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de Lucas, o capítulo 11, o versículo de 1 a 13. Assim narra o evangelista. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, por nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra,
e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste 17º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos mostra a importância da oração. E nosso Senhor nos ensina a atitude correta que devemos assumir em nosso diálogo com Deus. Os evangelhos sempre nos apresentam Jesus em oração e em profunda comunhão com Deus. Também o texto de São Lucas, que é lido neste domingo, nos apresenta Jesus em oração. E nosso Senhor ensina os discípulos como orar, tendo como modelo o Pai Nosso, mostrando-nos que a oração é um diálogo confiante entre nós e Deus. É um diálogo confiante, tal como dialoga com seu pai uma criança. Com a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que a oração deve ser um diálogo com Deus. Um diálogo entre um filho e um pai, em que o assunto principal do nosso pedido diz respeito à realização da vontade de Deus na nossa vida. Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, algo que já era presente no Antigo Testamento, em que os profetas apresentam a Deus como um pai, que manifesta amor e solicitude pelo seu povo. No entanto, na boca de Jesus, a palavra Pai, referida a Deus, não é usada em sentido simbólico, mas em sentido real. Chamando Jesus, ao chamar a Deus de Pai, ele diz que é filho, portanto, indica a sua divindade. É o Filho de Deus. E ao referir-se a Deus dessa forma, ele também manifesta intimidade, amor, comunhão de vida que o ligam a Deus, nosso Pai. Ao aconselhar seus discípulos a chamarem a Deus da mesma forma, Jesus nos admite na comunhão que existe entre ele e o Pai, entre ele e Deus. Podemos chamar a Deus de Pai, porque ao nos identificarmos com Jesus, tornamos-nos também filhos de Deus e somos colocados na mesma relação de comunhão, de intimidade, de familiaridade que unia a Trindade Santa. Sentir-se filho de Deus implica reconhecer a fraternidade que nos liga na imensa família na qual todos nós somos irmãos. Chamar a Deus de Pai implica sair do individualismo, superar as divisões e destruir as barreiras do ódio e do preconceito, a fim de formarmos uma família unida à volta do Pai e uma família unida à volta do amor, sempre cuidado pelo seu próprio Pai. Ao chamar a Deus de Pai ou de Paizinho, Abá, de forma assim tão carinhosa, nosso Senhor nos convida a assumir nosso diálogo com Deus a mesma atitude que Ele teve. A atitude de uma criança que com simplicidade se entrega confiadamente nas mãos do Pai, acolhe naturalmente a sua ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão que essa relação pai-filho implica. O tema da oração, na perspectiva de Jesus, deve ser o advento do reino. Qual é o assunto da nossa oração? Pedir a Deus que venha o seu reino. Depois, santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus expressa o respeito e a reverência com a divindade, com o mistério, deixando Deus ser Deus em nossa vida e jamais procurar manipular Deus como se fosse um ídolo que estivesse a nosso serviço. E o pedido da vinda do reino de Deus expressa o desejo de que esse mundo novo que Jesus veio propor se torne uma realidade presente entre nós. E na oração do Pai Nosso, importante também a súplica pelo pão de cada dia. E isso expressa a confiança na providência divina e o desejo de que Deus não cesse jamais de nos alimentar e de prover a nossa existência. Na oração do Pai Nosso, a referência ao perdão, o pedido do perdão dos pecados, implica suplicar a misericórdia de Deus, para que jamais cesse a sua misericórdia em nossas vidas, para que a misericórdia de Deus sempre seja derramada em nossos corações e também atinja aqueles que nos ofenderam, que possamos também ser misericordiosos. Quem pede o perdão dos pecados
se compromete também a perdoar. E o pedido para que não nos deixe cair na tentação, nos permite nos colocar completamente nas mãos de Deus, para que Deus, portanto, nos proteja das ciladas do demônio e não permita que sejamos seduzidos pelo demônio buscando felicidades ilusórias, mas que realmente, protegido por Deus, possamos sentir essa ajuda que vem do alto e possamos caminhar ao encontro de uma felicidade duradoura, a vida plena, a vida eterna, sempre unido profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E duas parábolas finais completam o quadro do texto do Evangelho que escutamos. A primeira fala da insistência da oração. Nós devemos orar com insistência, diariamente, sermos perseverantes na oração. E o nosso Senhor conta a história de alguém que chega na madrugada e bate na porta do seu amigo. Se um amigo é capaz de atender o pedido de outro amigo que o importuna durante a noite, muito mais Deus é solícito em nos atender em nossas necessidades quando a Ele nos dirigimos com confiança e de forma persistente. Ora, se os homens são capazes de escutar o apelo de um outro homem e de um amigo inoportuno, imagino mais ainda Deus. Muito mais Deus atenderá gratuitamente o nosso pedido quando nós nos dirigimos a Ele com confiança e insistência. E a outra parábola que Jesus conta nos convida à confiança em Deus. Deus nos conhece profundamente e sabe aquilo que nós necessitamos. Por isso jamais se recusará e nos dá o Espírito Santo, que nos permitirá enfrentar todas as situações da vida com aquela força que vem sempre do alto. Por isso é o Espírito Santo também que vai orar em nós, que vai fazer com que de dentro do nosso ser suba aos céus aqueles pedidos inefáveis da nossa alma. Assim, a leitura do Evangelho, deste 17º domingo do tempo comum, é um apelo, é um ensinamento, é uma catequese que Nosso Senhor faz sobre a oração e nos ensina a bela oração do Pai Nosso, a oração poderosíssima essa do Pai Nosso, foi ensinada pelo próprio Jesus. Portanto, naqueles momentos mais desafiadores da nossa vida, possamos recitar essa oração. Deve ser a oração cotidiana nossa, porque no Pai Nosso já está tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus, como também tudo aquilo que nós devemos agradecer. Por isso, quando nos faltarem as palavras, não nos preocupemos, recitemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A cultura digital inaugura um novo ambiente de vida, marcado por transformações profundas nos modos de pensar, de agir, comunicar e se relacionar. Mais do que uma inovação técnica, a cultura digital representa uma mudança antropológica que redefine o modo como o ser humano constrói sua identidade,
interage com os outros e compreende a própria realidade. As redes sociais digitais, nesse contexto, não são meramente ferramentas de comunicação, mas verdadeiros espaços existenciais onde se compartilham valores, narrativas, afetos e experiências. Essa realidade impõe novos desafios e oportunidades à igreja, que é chamada a anunciar o Evangelho no coração dessa ambiência relacional e cultural. Compreender a sociedade contemporânea, com suas transformações culturais impulsionadas pela tecnologia, é essencial para toda ação evangelizadora. O que está em jogo não é apenas uma transformação técnica, mas uma profunda mutação antropológica e relacional. Mais do que adotar novos meios, trata-se de discernir uma nova cultura, que redefine os vínculos humanos e os modos de viver a fé. A evangelização nesse contexto exige mais do que simples presença nas redes sociais. Requer escuta, diálogo e a capacidade de comunicar o Evangelho com autenticidade e linguagem adequada. As redes sociais digitais são expressão concreta dessa nova realidade. Mais do que simples ferramentas, ela se configura como espaço de vida, onde os indivíduos se encontram, expressam opiniões, criam vínculos e constroem significados. No mundo conectado, o conceito de presença assume novos contornos, pois ser é também estar em rede. A cultura digital não se limita ao uso da internet. Ela representa um novo modo de viver, pensar, comunicar-se e de relacionar-se. Nesse ambiente, os meios digitais rompem as fronteiras tradicionais entre emissores e receptores. Diferente das antigas mídias de comunicação de massa, que separavam claramente quem produzia a mensagem e quem consumia o conteúdo, as redes digitais dão lugar a um modelo participativo, interativo e colaborativo. Cada pessoa é ao mesmo tempo ouvinte e falante, espectador e protagonista. Por isso, evangelizar na cultura digital exige da igreja não apenas presença, mas escuta, diálogo, criatividade e coerência com a mensagem que anuncia. Não se trata de se adaptar às novas ferramentas. É necessário, antes de tudo, compreender que nós estamos diante de uma mudança de paradigma comunicacional. A cultura digital introduz novas linguagens, códigos, narrativas e modo de construção do sentido. Exige, portanto, uma nova pedagogia da evangelização, que saiba utilizar os recursos visuais e narrativos com os quais as novas gerações estão familiarizadas, promovendo experiência significativa de fé. A lógica digital desafia a linearidade do pensamento, altera a percepção do tempo e do espaço e favorece um ambiente marcado pela simultaneidade, pela fragmentação e pela constante atualização de informações. Isso impacta também a vivência religiosa e desafia a igreja a promover experiências significativas integradoras, capazes de gerar sentido e comunhão. Conexão não é sinônimo de vínculo profundo. Por isso é preciso favorecer relações humanas verdadeiras, integrando os níveis do vivido com a presença física, o diálogo, o afeto e o cuidado pastoral. E a evangelização deste continente digital deve ser encarnada, próxima e autêntica, fiel ao Evangelho e atenta às linguagens do tempo. A cultura digital não dispensa o testemunho. Mais do que transmissões e conteúdos, ela requer testemunhas críveis da fé que comunicam com a vida aquilo que professa com os lábios. Assim, a igreja poderá não apenas anunciar o Evangelho nas redes, mas contribuir para a humanização do próprio ambiente digital, fazendo dele um espaço de encontro, solidariedade e esperança. E nesse sentido, a comunicação eclesial nas redes sociais digitais não é só um acessório da missão, mas parte integrante de sua essência evangelizadora. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece.
naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.